E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Espero que vocês estejam acompanhando as videoaulas, conseguindo compreender todo o assunto, certo? Só para lembrar vocês que se vocês não tiverem entendido alguma parte, se vocês tiveram dúvida em algum momento, vocês podem mandar as dúvidas, certo? Não se acanhe não tenho vergonha de mandar as dúvidas. Eu estou respondendo praticamente nos mesmos dias que eu estou recebendo as dúvidas. Então não guarde as dúvidas para vocês, certo? Tem dúvida, manda a dúvida que eu vou estar respondendo, certo? Então seja a dúvida dos exercícios, seja a dúvida do assunto. Não tem problema não vocês enviarem essas dúvidas que eu estou respondendo, certo? Então vamos dar continuidade à nossa videoaula, nossas videoaulas, né? Nas aulas passadas a gente vinha vendo, né, e eu falando para vocês sobre as estruturas das plantas, né? Então a gente está principalmente focando em estruturas de plantas de forma geral, esquematizando mais as plantas angiospermas, né? Mas sempre trazendo algumas informações de outros grupos de plantas também que a gente estudou lá na classificação geral das plantas, né? Então a gente vê a estrutura das flores, né? Cada uma das partes, o processo de formação dos gametófitos, né? Tanto masculino como feminino. Falamos do processo de formação da semente, né? o que origina a semente, quais são as partes da semente. Falamos do fruto, das partes do fruto, dos tipos de frutos, né? Das classificações, né? Frutos carnosos, seco, da forma como tem a liberação da semente, né? Os deiscentes, indeiscentes, pseudofrutos, frutos paternocarpos. E discutimos também um pouco sobre o processo de germinação e falei com vocês também sobre as partes das plantas, né? Então falei lá da raiz, da estrutura da raiz, dos tecidos que formam a raiz, de cada uma de suas partes, quais são as funções de cada uma das partes. Então a gente viu lá essas estruturas da raiz, vimos o crescimento primário e o crescimento secundário das raízes. E discutimos também bastante sobre os tecidos, né? Os tecidos, as células embrionárias, né? O tecido meristematótico primário, os tecidos primários, os tecidos permanentes primários, né? Falamos sobre os tecidos meristematóticos secundários, daquelas plantas que têm crescimento secundário, e dos tecidos permanentes secundários. E aí na aula passada discutimos também um pouco sobre o caule, mostrei algumas diferenças, né, nos tecidos do caule, na estrutura. Falei também do crescimento primário do caule, do crescimento secundário do caule, e aí mostrei também a estrutura do tronco, né, e discuti um pouquinho as funções e características e classificações dos caules, né. Então a gente viu lá o tronco, a estípio, o caule haste, pomo e cladódio, né, e por aí vai, né. Na aula de hoje a gente vai discutir uma próxima estrutura, um próximo órgão das plantas, e é a última estrutura, né, da morfologia, antes da gente entrar na parte da fisiologia das plantas. Ou seja, a gente está vendo as partes, a estrutura das plantas, as partes que compõem as plantas, né, e a partir da próxima videoaula a gente vai começar a ver a fisiologia, ou seja, a gente vai começar a ver o processo do funcionamento do corpo da planta, né? Como é o crescimento delas, quais são os fatores que influenciam na fotossíntese, como é que acontece a absorção de água e minerais pela raiz, como é que acontece o processo do transporte da seiva bruta, como é que vai acontecer o transporte da seiva elaborada, quais são os hormônios dos vegetais, como eles atuam, para que eles servem. Vamos falar do processo do crescimento, do estudo das plantas, né? Como é que o caule cresce, como é que a raiz cresce, quais são as orientações que levam a esse desenvolvimento, ou seja, a parte de fisiologia. Só para a gente fechar aqui, então a última estruturazinha aqui, podemos dizer assim, o último órgão, né, das plantas, no caso aqui a gente vai falar das folhas. As folhas, né, são estruturas fundamentais da planta, porque ela tem algumas funções. Ela tem como função fotossíntese, né? Então a estrutura da planta que é fotossintetizante, ou seja, que a gente vai ter a presença das células com os cloroplastos, né, que são aquelas organelas responsáveis pela fotossíntese,
nem todas as partes da planta fazem fotossíntese, né? Então a gente já viu falando sobre isso. Por exemplo, a raiz não faz fotossíntese, ela não tem células com cloroplasto. Então nem todas as células vegetais vão realizar fotossíntese. Principalmente a fotossíntese ela vai acontecer nas folhas, né? Mas também, como eu já tinha discutido com vocês e a gente já falou na aula passada, alguns caules eles também são verdes, né? Ou seja, eles são clorofilianos, né? Por exemplo, o cladódio lá das cactáceas, né? Ele vai realizar fotossíntese. O caule da haste, né? Que são aqueles caules de plantas de crescimento primário, aqueles caules geralmente verdes, são caules e estruturas que fazem fotossíntese. Mas prioritariamente as folhas são estruturas que vão realizar fotossíntese nas plantas, né? Então já é por isso que geralmente elas vão estar localizadas nas partes superiores das plantas, para onde elas possam ter uma maior área de absorção da luz e realizar fotossíntese, né? Então as folhas são importantes para realizar a fotossíntese, certo? As folhas elas são fundamentais nas trocas gasosas, ou seja, na respiração das plantas, né? Então boa parte da respiração das plantas ocorre nas folhas, certo? Apesar de que, como eu já comentei com vocês, tem algumas estruturas, por exemplo, no caule, as lenticelas, aquelas aberturas que permitem a entrada de oxigênio, mas boa parte da respiração das trocas gasosas ocorre nas folhas. As folhas também são responsáveis por parte do processo de transpiração da planta, ou seja, da liberação do vapor de água para o controle da temperatura da planta, né? Também tem um processo nas folhas que acontece também um processo que a gente chama de processo de glutação, né? Que a planta ela elimina o excesso de água também a partir das folhas, das estruturas foliares, certo? Então as folhas elas têm uma série de funções, né? Então principalmente você tem que lembrar a fotossíntese, as trocas gasosas, o processo de transpiração são funções que é importante vocês lembrarem para quando for estudar as folhas, tentar lembrar lá quais são as funções delas, certo? Vamos ver aqui um pouco como é que a estrutura geral de uma folha, certo? Nem toda folha tem essa mesma estrutura, mas no finalzinho da videoaula eu vou mostrar para vocês algumas diferenças que a gente pode encontrar em folhas, mas aqui seria uma estrutura geral. Então geralmente quando quer essa estrutura geral externa da folha, vai cair algo muito parecido com isso aqui, né? Então a gente tem a região, né, da bainha, né, que é o ponto de fixação da folha no caule. Então a gente tem a bainha. Muitas vezes a gente também tem a presença de estípulas, né, que são essas estruturas aí dentadas, que é como se fosse um formato de dentes. Nem todas as folhas de todas as plantas elas vão ter essa bainha, certo? Na maioria das monocotiledôneas tem algumas eudicotiledôneas, mas estou trazendo aí essa bainha. Essa bainha ela é uma expansão do pecíolo, né? Então o pecíolo ele vai fixar a folha ao caule, né? E alguns desses pecíolos têm essa expansão aí que é a bainha, certo? E tem algumas outras que têm também essa estrutura, modificação aí, que são as estípulas, ou seja, que também faz parte do pecíolo. Ou seja, tem folhas que podem não ter nem estípulas e nem bainha, só o pecíolo mesmo fixando-se ao caule, certo? Elas crescem geralmente nessas regiões de nó, né? Nas regiões onde tem as gemas axiais, né? Ou gemas laterais. A estrutura laminar da folha, né? Essa estrutura mesmo que a gente chama de folha propriamente dita, mas a folha é tudo isso. Mas a parte de laminar, essa parte que forma essa lâmina, a gente costuma chamar de limbo. Então toda essa parte aí a gente chama de limbo. E essas estruturas que vocês estão vendo aí no meio desse verde mais escuro, a gente chama de nervuras, né? Aí são estruturas dos vasos condutores, né? Do xilema e do floema, que podem ser observados. Então aí a gente tem a anatomia externa das folhas, uma anatomia geral, né? Certo? E quais são as estruturas e a anatomia interna da folha? Então se a gente fizer um recortezinho de uma folha da parte de cima até a parte de baixo, a gente vai ter algumas estruturas aí que derivaram lá dos meristemas
do meristema fundamental e do procâmbio, né? Então, por exemplo, lá a gente vai ter esse tecido amarelinho aí, é epiderme, né? que é aquele tecido de revestimento, que ele vai derivar da protoderme, né? A gente tem o que a gente chama do mesófilo, que é essa região aí de parênquima, que é essa região central, toda essa região central aí da folha, né? E aí a gente chama de mesófilo toda essa região do meio aí. Aí a gente vai ter estruturas de parênquima, né? De parênquima, de colênquima, né? Também que vão ser originadas lá do meristema fundamental. E também tem lá os vasos condutores, né? Então a gente tem lá o xilema e o floema também dentro das folhas, certo? Então o xilema e floema lá originado do procâmbio, né? E desculpe, gente, o tecido fascicular, né? O fascículo que fica entre o câmbio fascicular, né? Que fica entre esse amarelinho entre o xilema e o floema que a gente viu lá na estrutura do caule anterior, né? Então a gente vai ter lá os vasos condutores similar à estrutura do caule, né? Formando esses feixes. Então a gente vai ter epiderme tanto na camada superior, ou seja, na parte de cima da folha, como revestindo a parte inferior também, certo? Então a gente tem o mesófilo, que é a região central, e tem a epiderme revestindo por cima e por baixo, certo? Então essa aqui é a estrutura geral de uma folha. Vamos ver cada uma das partes. Vamos primeiro ver a parte da epiderme e depois a gente fala sobre o mesófilo. Então, aqui na camada da epiderme, então a gente tem lá o mesófilo. A epiderme é essa camadazinha que está aí acima, revestindo a parte de cima e a parte de baixo da folha. O que é que tem de importante que precisam saber sobre a epiderme? Saber que a epiderme tem função de revestimento, mas são quais são as características importantes para saber da epiderme. As células da epiderme são células que elas não têm clorofila, ou seja, são aclorofiladas. Então elas são células que não fazem fotossíntese, certo? Então tem que saber isso. As células da epiderme elas revestem as folhas, mas elas não realizam fotossíntese. Quem vai realizar fotossíntese são as células que estão presentes no mesófilo, que a gente fala daqui a pouco, ou seja, as células que estão abaixo da epiderme. A epiderme, ela uma característica importante dela é que suas células que não fazem fotossíntese, ou seja, a luz atravessa essas células e vão atingir as células que estão abaixo no mesófilo, que são células clorofiliadas, né? São células que possuem clorofila. E essa epiderme ela produz uma cutícula. Então elas formam essa cutícula para deixar a folha impermeável. Então a epiderme ela libera uma substância que a gente chama de cutina, que vai formar essa cutícula, ou seja, ela vai tornar essa região impermeável para evitar que a folha, como ela tem muita exposição ao ar e à luz, para evitar a perda de água elevada, né? Então ele torna a epiderme impermeável, né? Mas as células elas não morrem, certo? Diferente de outros a cutina ela não impregna as células ao ponto de levar ela morta, como é diferente lá da lignina, da suberina, que a gente viu na aula passada, né? Nas aulas passadas. Geralmente, nas plantas que não vivem em ambientes secos, a gente chama de plantas não xerófitas, que não vivem em ambiente seco, que tem pouca água, geralmente a epiderme é formada por uma camada única, né? Então a gente é uma epiderme unistratificada, ou seja, tem uma única camada de células. Agora plantas que são xerófitas, ou seja, que vivem em ambiente seco e árido, elas podem ter epidermes pluristratificadas ou epidermes estratificadas, ou seja, com várias camadas de células sobre outras. Mas essa epiderme estratificada, ela só vai estar presente nessas plantas que são xerófitas, né? Ou seja, que vivem em ambiente seco, seco ou árido. As demais plantas não, elas geralmente tem um epiderme que só tem uma camada, um extrato. Que é esse caso aqui. Esse caso aqui, veja que a epiderme, essas células que estão acima, elas são só uma camadazinha, ou seja, as células são distribuídas uma do lado da outra, mas não tem células em cima de células. Então ela só tem uma única camada. Então a gente diz que ela é um tecido simples, né?
ele não tem estratificação, não tem estratos, camadas. Nas plantas xerófitas, a gente vai ter, encontra a epiderme estratificada, certo? Vocês podem ver nessa parte de cima aí que tem esses, como se fossem esses espelhinhos a gente chama de tricomas. Certo? Os tricomas, eles têm diversas funções nas plantas. Nem toda planta vai ter a presença de tricomas na epiderme, mas algumas têm. Tem alguns tricomas que vão estar em algumas estruturas da folha que vão ajudar ela a reter água, né? Reter umidade, ou seja, evitar a perda de água. Como tem tricomas, por exemplo, que podem ter alguns tricomas que podem produzir substâncias tóxicas que, quando entram em contato na pele ou em mucosas de alguns animais, podem causar queimaduras, machucados, né? Que é o caso, por exemplo, das ortigas, né? Aquela que também comigo ninguém pode, né? Que tem aqueles pelinhos tricomas, e ele ali, quando pega, ele tem a consideração de substâncias tóxicas que vão causar um ardor, em caso algumas pessoas até podem ter processo de reações alérgicas, certo? Então tá aí o tricoma. Uma estrutura que é bastante comum na epiderme das folhas são os estômatos. Os estômatos, eles são estruturas que vão ser responsáveis pelo processo de trocas gasosas. Então, ou seja, pela respiração, pela entrada de oxigênio no interior da folha e aí esse oxigênio vai ser transportado dentro da planta, né? E a saída do gás carbônico, ou seja, é a estrutura que vai fazer as trocas gasosas. E também pode ter a saída de água na forma de vapor no processo de transpiração. Então os estômatos, eles vão estar ligados às trocas gasosas, ou seja, a respiração sistêmica da planta e ao processo de transpiração. Os estômatos são estruturas específicas que estão presentes na epiderme, certo? Então elas estão na epiderme. Aí aqui tem atenção que tem uma exceção aqui. Os estômatos, eles são as únicas células da epiderme que tem clorofila, certo? Então, tirando os estômatos, todas as outras células da epiderme não tem clorofila. Então tome cuidado com essa informação aí, né? Os estômatos são células, são estruturas que estão presentes na epiderme e tem clorofila. Suas células apresentam clorofila, então é uma exceção, beleza? Geralmente os estômatos, eles estão na parte inferior da folha, do limbo, né? Mas tem plantas que têm estômatos na parte superior, mas geralmente elas estão localizadas na parte inferior. Aí a gente vai variar, as plantas, elas podem ter mais ou menos estômatos. Geralmente plantas xerófitas, ou seja, plantas que vivem em ambiente árido e seco, elas têm uma maior presença de estômatos, né? Porque como elas têm mais estômatos, elas conseguem fazer a troca gasosa de forma mais rápida e evitar a perda de água, né? Então, se elas tivessem poucos estômatos, para elas respirarem, elas têm que manter os estômatos abertos por muitos longos períodos de tempo para fazer as trocas gasosas, mas nesse processo das trocas gasosas vai saindo água na forma de vapor. Então, se ela vive em ambientes secos, ela precisa ter muitos estômatos para tornar a respiração dela muito eficiente e ao mesmo tempo evitar que elas percam muita água, né? Então vamos ver aqui um processo a estruturazinha do estômato, certo? Então a gente tem aqui, olha, tem as células da epiderme aqui circundando o estômato. A gente tem o estômato, ele é formado por essas células que a gente chama de células guarda, né? Então ele é formado por duas células guarda. A gente tem o ostíolo, né, no centro, que é essa abertura, ou seja, que vai permitir a entrada e a saída de oxigênio, saída de gás carbônico, e a saída de água também. Geralmente esses estômatos, eles apresentam uma parede mais fina externa. A parede nas células guarda é mais fina, a parede da célula que está em contato com as outras células da epiderme, e ela tem uma parede mais grossa voltada para essa abertura, né? Para o ostíolo. Né? Esse ostíolo, nessa abertura do cloroplasto, do estômato, ela se abre quando a célula guarda está túrgida, ou seja, quando a gente tem uma alta pressão osmótica, certo? Então, quando você tem uma alta pressão osmótica, ou seja, você veja lá que os vacúolos estão grandes, está vendo? Então, quando os vacúolos estão com muita água, a célula fica túrgida, e aí quando ela se enche de água, o estômato se abre, certo? Então ele vai ficar aberto assim quando a célula está cheia de água. Quando tem pouca água na planta, ou quando tem pouca água nos estômatos, as células, ou seja, quando tem baixa pressão osmótica, as células, os vacúolos ficam vazios, né, ou com pouca água, e essas células, elas murcham e elas fazem o que? O estômato fecha, certo?
Então, células guarda com alta pressão osmótica, ou seja, com muita água, se torna túrgida, o estômago abre. E aí tem a respiração, as trocas gasosas, a transpiração. Quando tem pouca água na planta ou pouca água no estômago, tem os vacúolos com pouca água, a baixa pressão osmótica, né? A célula murcha e o estômago fecha. Os mecanismos de controle da abertura e fechamento estomático a gente vê mais nas aulas mais para frente, que aí a gente discute um pouco sobre vai estar na parte de fisiologia, ou seja, do funcionamento propriamente dito, né? Aqui é só para mostrar. Então é importante o que vocês precisam saber das informações sobre os estômagos. É o que? Saber que ele é formado por essas células guarda, saber que elas são as únicas células da epiderme que tem clorofila, que a gente vai ver mais para frente que a incidência de luz é um fator que também é responsável, além da pressão osmótica, também é responsável pela concentração, pela abertura e o fechamento dos estômagos, certo? Saber isso, né? Saber que tem lá a abertura do estômago, que chama do ostíolo, que é essa abertura aí, e saber que quando a célula está com alta pressão, túrgida, o estômago abre, quando está em baixa pressão, o estômago fecha. Essas são as informações que vocês precisam saber agora, certo? Vamos falar agora um pouco de outra estrutura que é presente também que tem a presença na epiderme, que é o que a gente chama de hidatódio. O que é o hidatódio? O hidatódio, elas são pequenas aberturas, pequenos poros que a gente encontra na epiderme das folhas, em que acontece o processo que eu comentei para vocês anteriormente, que pode acontecer o processo que a gente chama de glutação. Ou seja, quando a planta está com excesso de água, essa água ela vai sair a partir dessas aberturas que a gente tem nas folhas, a partir desses poros que vocês podem ver ali. Essa estrutura a gente chama de hidatódio. Então a planta está com excesso de água, isso acontece muito geralmente nas primeiras horas do dia, né? Então a umidade da noite, a água que está no solo, então a planta está com muita água e ela vai eliminar esse excesso de água a partir desses hidatódios, né? Então um poro, ou seja, uma abertura na epiderme, tem a cavidade de água, vocês podem ver aqui em cima, né? Aí eles estão vendo que tem as traqueides, bainha de feixe, né? Aí são os vasos condutores. Mas é importante saber isso, que esses poros você tem pequenas aberturas na epiderme e vão ter cavidades de água, que esse excesso de água ele vai sair a partir desse processo aí que a gente chama de glutação. Aqui só para vocês verem uma imagenzinha aqui, este processo aqui, veja nessas porções terminais aí da folha, veja que essas gotas de água estão se formando aí, esse processo de glutação, ele está se formando para a água eliminar o excesso de água dela a partir desses hidatódios que estão presentes nas folhas e que essas aberturas estão presentes nas folhas, certo? Vamos falar um pouco agora do mesófilo, né? Então veja aqui em cima a gente tem a epiderme, nas células justapostas, juntinhas, sua cutícula impermeabilizando, células que não fazem fotossíntese, né? Aqui embaixo veja que tem epiderme também aqui embaixo, aqui bem aqui do meu lado ali. A gente tem os estômatos, veja que os estômatos verdinhos aqui, eles têm clorofila, certo? Muitas vezes a gente também tem a presença aqui na parte interior da folha, após os estômatos, veja que a gente tem as duas células guardas aqui verdinhas, né? A gente tem uma câmara subestomática, né? Que é uma câmara que vai muitas vezes ter a presença vai ter muita presença do ar circulando aí. E em caso de plantas xerófitas, ou seja, aquelas plantas que vivem em ambiente árido seco, muitas vezes nessa câmara, que a gente pode chamar de cripta também, tem a presença de alguns tricomas que vão reter a umidade, ou seja, vão segurar a água e impedir que a água saia da planta, né? Mas aí a epiderme que a gente já falou. Aqui em cima de mim a gente tem o feixe vascular, né? Que é a estruturazinha lá que lembra que vai ter lá o xilema e o floema, né? O feixe lenho-liberiano, né? Formado pelo xilema e pelo floema. Mas o que a gente precisa saber para falar aqui do mesófilo, essa estrutura, o miolo da folha, né? A gente vai separar dois principais parênquimas. A gente tem a presença de colênquima, de feixe de esclerênquima também, preenchendo e sustentando a planta, a estrutura da folha, mas de preenchimento mesmo a gente tem o mesófilo, boa parte dele é preenchido por parênquima. E a gente vai ter dois tipos de parênquima. Ambos esses parênquimas são parênquimas
clorofilianos, ou seja, são parênquimas que vão realizar fotossíntese, né? Então a gente tem dois parênquimas, né? O parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. O parênquima palissádico, ele é o que está na parte superior, voltado para a parte superior da folha, certo? E ele se chama assim de parênquima palissádico, porque ele é formado por essa camada de células que estão em formato de coluna, né? Então essas células em formato de coluna é o que caracteriza esse parênquima palissádico. Então são células clorofilianas, ou seja, células que realizam fotossíntese, que estão logo abaixo da epiderme superior da folha, e a gente tem essa camada, esse extrato aí de células nesse formato de coluna, com pouco espaço entre uma célula e outra. Tem espaço, mas tem pouco espaço, que é diferente das células da epiderme, que são células justapostas, que praticamente não existe espaço nenhum entre essas folhas. No parênquima palissádico, a gente tem espaço, mas é pouco espaço. Mas é mais espaço do que a gente comparar com a epiderme, que não tem quase espaço nenhum, mas é muito menos espaço do que o parênquima que vem logo abaixo, que é formado por várias camadas de célula, que é o parênquima lacunoso. Esse parênquima lacunoso também tem células com cloroplasto, ou seja, células fotossintetizantes, então também são parênquimas clorofilianos. Mas o que caracteriza esse parênquima lacunoso, o nome já diz aí, é um parênquima que tem várias lacunas, ou seja, tem muito espaço entre as células. Esse excesso de espaço serve para quê? Serve para facilitar a passagem do ar por dentro do interior da folha. Então, quando tem lá as trocas gasosas a parte dos estômatos, então logo acima dos estômatos, né? Então o parênquima lacunoso ele fica logo abaixo do parênquima palissádico. Então ele tem muito espaço para permitir que os gases eles consigam circular de forma mais eficiente no interior da folha, né? Então esse parênquima lacunoso ele é caracterizado por isso, por muito espaço entre as células, fazem fotossíntese também, mas eles são bastante, esse parênquima ele é bastante importante para permitir a circulação do ar no interior da folha a partir das trocas gasosas que acontecem no estômago. E aí essas células também aqui do parênquima lacunoso, elas têm forma variada, diferente do palissádico, que tem essa estrutura colunar. Veja como é bastante interessante essa estrutura aí, porque ela mostra muito do processo adaptativo das folhas, né, para suas funções, né? Então veja que esse parênquima que fica logo abaixo da epiderme, na parte superior, que é a parte onde vai ter maior incidência de luz, a gente tem essas células mais nesse formato de coluna, mais juntinhas, para poder ter um maior aproveitamento da luz e realizar fotossíntese. E o parênquima logo abaixo, que está próximo aos estômatos, né, na parte inferior da folha, eles têm mais espaço para permitir a circulação do ar, né? Então veja que no local onde tem maior incidência, a gente tem essa estrutura do parênquima palissádico, e onde a gente precisa ter mais espaço para a circulação do ar, a gente tem essa alteração do parênquima aí, formando o parênquima lacunoso. Então veja que são estruturas que tornam a planta bastante, a folha, né, bastante adaptada para suas funções e estruturas, certo? Outra coisinha aqui, para a gente começar a fechar aqui a aulinha, a gente pode, né, classificar as folhas também de acordo com as nervuras, né? Então, por exemplo, a gente tem folhas que a gente chama de folhas paralelinérvias, que são folhas que a gente tem, veja lá na primeira imagem, as nervuras paralelas, ou seja, todas as nervuras são paralelas, certo? Então, uma nervura ao lado da outra. A gente tem as folhas que têm nervuras peninérvias, elas têm uma nervura central, e a partir dessa nervura central a gente tem ramificações e subramificações das nervuras, né? Então as paralelinérvias são as folhas que têm ramificação paralela, ou seja, as ramificações são paralelas, ficam uma do lado da outra. As peninérvias são as que têm uma ramificação central, e a partir delas a gente tem as subramificações, né? E aqui onde está a minha cabeça, a gente também tem as palmatinérvias, que são essas que são geralmente dessas folhas que a gente chama de folhas que tem formato de palmo, né? Então a gente vai ter várias nervuras centrais e várias nervuras paralelas saindo a partir de cada um dos dedos dessa palma, né? Então a gente pode classificar as folhas de acordo com as suas nervuras, com a distribuição das nervuras ao longo do limbo, certo?
A gente também pode classificar as folhas de acordo com o tipo de folha. Se a folha ela tem um limbo simples, ou se... E aí a gente diz que são folhas simples, né? E aí essas folhas simples elas vão ter formatos, N formatos, né? Então cordiforme, oboval, oval em formato de ovo, oboval, ovo invertido, falciforme, linear, reniforme. Estou trazendo aqui só de curiosidade, gente, não precisa decorar essas folhas não. Vocês precisam saber que tem folhas que tem um limbo, folhas que são simples, que tem um limbo simples, que é um limbo uniforme, e aí tendo várias uniforme na área do limbo, certo? A gente não tem subdivisões do limbo. Então a gente tem um limbo fixado no pecíolo, preso lá no caule, né? Folhas simples. As folhas compostas, que estão aqui em cima de mim, são folhas que elas vão ter o que a gente chama de folíolos, ou pequenas folhas. Então como é que vocês conseguem diferenciar uma folha simples da folha composta, professor? Porque muitas vezes a gente acha que os folíolos, como o da samambaia, que a gente acha que cada folíolozinho daquele ele é uma folha, mas na verdade não, ele faz parte, é um folíolo de uma grande folha. Como é que você sabe, professor, que não são várias folhinhas e são uma folha composta? É porque na folha composta só tem um pecíolo, ou seja, a folha está presa ao caule a um único pecíolo. Então, se você tem um pecíolo e essas folhinhas estão todas presas no mesmo pecíolo que está preso no caule, então significa dizer que ela é uma folha composta. Ali na verdade não são folhinhas, são folíolos, ou seja, toda aquela estrutura é uma única folha. Então se vocês olharem aqui em cima de mim, cada uma dos folíolos que parecem ser folhas independentes, na verdade é a mesma folha. Veja que todos eles, olha que essa aqui é trifoliada que está aqui em cima de mim, veja que ela tem o mesmo pecíolo. Veja que todas essas ramificações da folha, os folíolos estão presos fixados no mesmo folíolo. Essa aqui do meu lado também é ternada, também é uma folha composta. E veja que o pecíolo os folíolos estão presos no mesmo pecíolo que vai se prender no caule. Então você consegue sacar se são folhas pequenas ou se é um caso de folha composta, olhando para o pecíolo. Se todos aqueles folíolos estão fixos no mesmo pecíolo, que aí o pecíolo se prende ao caule, a gente tem um caso de folha composta. Agora, se você tem várias folhinhas pequenininhas e cada uma delas com pecíolo se prendendo no caule, ali é um caso de folhas simples pequenininhas, certo? Precisa lembrar essa aqui, digitada, trifoliada, não. Vocês precisam saber o que? Saber a diferença que existem folhas simples, que tem limbos simples, e folhas que têm limbos compostos, certo? Outras coisinhas que a gente também pode encontrar em folhas são as brácteas, são folhas modificadas. Então veja que aqui a flor é essa coisinha pequenininha branca e o rosinha lá, a flor, certo? A bráctea é essa ramificação aí rosa bem grande, né? Aí uma folha, não faz parte da flor, é uma folha modificada em brácteas. Então geralmente algumas plantas elas têm essas modificações de folhas e brácteas para atrair polinizadores quando a estrutura foliar dela não é tão atrativa, né? Então a gente tem aqui, essa aqui é um caso de bráctea. Brácteas não fazem parte das flores. Brácteas são folhas modificadas, certo? Temos aqui que se chama de folhas armadilhas, né? Que é o caso das plantas carnívoras. Então a gente tem aqui essas alterações de folhas que servem para capturar alguns animais. Veja que as plantas elas são organismos autotróficos, né? Elas não comem esses animais, elas prendem esses animais morrem depois de um tempo, se decompõem e aí elas vão absorvendo os nutrientes que vão sendo liberados a partir do processo de decomposição que é realizado por fungos e bactérias, né? Essas folhas armadilhas dessas plantas que chamam de plantas carnívoras, elas têm esse mecanismo adaptativo aí, essas modificações em suas folhas, porque geralmente elas crescem em solos que são pobres de nutrientes, né? Então elas tiveram essas modificações adaptativas aí para poder capturar esses animais, mas elas não digerem os animais, elas não comem os animais. Às vezes elas prendem, né? E aí pode ser como exemplo, primeiro aí que fixa, ou nesse caso aqui que tem esse alçapão aqui, que ela libera uma secreção gosmenta, que o animal quando entra ele fica preso, ele não consegue sair, né? E aí ele morre, se decompõe e a planta vai absorve os nutrientes a partir daí. Espero que vocês tenham conseguido entender. Então a gente tem aqui, fechamos aqui com as folhas. Então a gente fechou essa parte de estrutura das plantas, né?
da morfologia. Próxima aula a gente começa a estudar a última parte de plantas para fechar o reino das plantas, nas próximas aulas, na verdade, né? Que é a parte da fisiologia das plantas, ou seja, a parte do funcionamento das plantas, certo? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê numa próxima aula.